Os Vingadores foram massacrados e a culpa disso é um aliado. Essa vai ser a melhor run da Marvel nos últimos tempos. Salve Hunters, eu sou o Léo Hunter e bem-vindos de volta para mais um vídeo. E hoje vamos falar da Caçada Sangrenta. Então chega de enrolação, pega a pipoca, abre a coca, se senta no sofá que o vídeo já vai começar. Porque se não pudermos proteger a Terra, com certeza vamos vingá-la. Logo no primeiro painel, somos apresentados a vários vilões enfrentando os heróis, e uma contagem regressiva, nomeada como a Morte do Sol, 12 minutos e 11 segundos. Algo acontece com esses vilões, é difícil dizer se eles estão morrendo ou o que de fato está acontecendo. O curioso é que esses vilões são usuários da Força Negra, ou Energia Escura, como queira chamar. Resumindo rápido, a Força Negra é o nome dado a uma energia negativa extraído de uma dimensão próxima à nossa, e apelidada da Dimensão da Força Negra. E essa Força Negra está cobrindo o Sol, por isso a contagem regressiva que eu disse anteriormente. Os Vingadores chegaram em Nova York para combater o que está acontecendo. A Feiticeira Escarlate diz que todos os usuários da Força Negra estão se transformando em portais para a dimensão da Dark Force. O Homem de Ferro pergunta para a Feiticeira se ela pode fechar esses portais, e ela disse que pode, mas recomenda que o Homem de Ferro faça o mesmo, pois toda aquela energia da dimensão está forçando a sua entrada no universo. Tony diz que estava contando com a ajuda da Wanda e que ela fosse capaz de fazer tudo sozinho. Mas devido à grande quantidade da Dark Force Energy, eles perderam o Sol. Eu vou falar o nome original aqui, em vez de ser traduzido, porque é mais intuitivo, beleza? Tá, somos levados para outro lugar onde se encontra o Hunter's Moon e a Tigra. O Hunter's Moon não é o Cavaleiro da Lua, é o tipo de um sucessor, substituto. Posso fazer um vídeo explicando pra vocês sobre a run anterior do Cavaleiro da Lua. Eles são atacados por vampiros e todo o planeta está sofrendo uma invasão vampírica, exceto um único lugar, Latvéria. Dr. Doom, por algum motivo, ele tem defesas contra vampiros nas suas fronteiras, usando magia e tecnologia. No Brooklyn, nós vemos o Miles Morales enfrentando os vampiros, e ele se questiona o que o Blade faria nessa situação. E aí que o homem chega. O Blade diz para Miles: essa é uma boa pergunta, não é mesmo? As coisas parecem feias, Homem-Aranha, mas eu tenho um plano. Mas não é apenas fazer o que eu faço. Eu preciso que você faça algo. Isso não é aleatório, porque o Blade treinou o Miles para enfrentar vampiros. Obviamente não do tipo de vampiros que nós estamos vendo agora. Os normais. Esses vampiros são da Dark Dimension. Os Vingadores também respondeu à ameaça, e o Thor pergunta para os Vingadores de onde que vem todos esses vampiros. A Capitã Marvel pergunta para o Pantera Negra quem está fazendo aquilo e o que eles estão enfrentando. O Pantera Negra diz que não sabe, e o Visão fez uma pesquisa rápida e informa que o Drácula está fora da jogada e que ele não é o responsável pelas coisas que vem acontecendo. O Sam Wilson, Capitão América, diz que isso não parece ser serviço do Drácula, principalmente depois dos esforços que os Vingadores tiveram para construir a nação vampírica dele. A Feiticeira Escarlate pergunta para o Sam quem seria responsável, pois são muitos vampiros. O Blade então entra em contato com os Vingadores e diz que eles precisam entrar em contato tipo agora, porque ele tem informações do que está acontecendo, e ele pede para os Vingadores teleportar para a Cidade Impossível e encontrar ele lá. Tá, uma explicação rápida aqui de novo para vocês que não acompanham os quadrinhos da Marvel. A Cidade Impossível foi originalmente criada como a sede senciente de um grupo de heróis desconhecido. A cidade foi usada como arma para matar heróis por todo o multiverso, até a sua chegada no universo 616, onde ela enfrentou os Vingadores. O Capitão América e o Pantera Negra foram enviados para destruir a Cidade Impossível sem saber que ela era senciente e muito menos que ela estava sendo controlada. A cidade recobrou a consciência e tentou se autodestruir, apenas para ser impedida pelo Capitão e Pantera, que se recusaram a deixar a cidade e desistir da sua própria vida. O heroísmo dos Vingadores inspirou a Cidade Impossível a perguntar se poderia se juntar a eles, e eles aceitaram, e desde então ela se tornou o quartel-general dos Vingadores. Tá, voltando para a história da Caçada Sangrenta. O Tony aceitou o pedido do Blade e teleporta os Vingadores para a Cidade Impossível. O Thor chegou resmungando que eles precisavam ser rápidos, pois eles são necessários lá na Terra, e que a sua raiva é sem fim, assim como o número de vampiros que estão lá embaixo, já que os vampiros têm números e os Vingadores não têm tempo, principalmente sem o Sol. O caminhão do Blade chega na Cidade Impossível e um barulho ensurdecedor paralisa os Vingadores, e uma voz de fundo diz: o andarilho do dia não conseguiu, mas obrigado por nos convidar, Vingadores. E nós somos introduzidos a um grupo de super vampiros chamado de o Coven de Sangue. Esses vampiros são de outra dimensão, e cada um deles tem um poder específico, mas com a mesma função, ligado à natureza dos vampiros, que é se alimentar. Diferente dos outros vampiros que se alimentam de sangue, eles se alimentam de super-heróis, ou melhor, dos poderes dos super-heróis. Bloodstorm One é o que estava no comando e direcionou cada vampiro com habilidades que seria fraqueza
fraqueza dos Vingadores. Mingray manteve o ataque psíquico, enquanto Cruel e Unusual foram designados para matar a Feiticeira Escarlate. Damascene para o Deus do Trovão, e eles atacam os Vingadores, que são espancados igual cria em quadro de polícia. Capitã Marvel, sem entender o que estava acontecendo e como estava acontecendo, questiona. Então eles explicam que Damascene pode cortar qualquer coisa, desde a pele dos Asgardianos ou a pele intangível do Visão. Cruel se alimenta da dor, Unusual se alimenta de magia, Smoke Eater se alimenta de espíritos e Megrin se alimentam de pensamentos, deixando apenas a agonia. Bloodstorm bate de frente com o Capitão América e diz que quer ele em particular. Ele será um grande prêmio para o mestre dos vampiros quando transformar o Capitão América em um deles. Eu falei isso em um vídeo recente do porquê eles estão atrás do Capitão América, toda aquela questão do simbolismo que ele representa. Mas, por sorte, o Sam Wilson é salvo pelo Pantera Negra. E eu devo dizer que a Feiticeira Escarlate foi completamente randomizada nessa luta. Não que os outros Vingadores tenham feito coisa melhor. Aqui, ela só serviu de alimento para o Unusual, que disse que a magia do caos é totalmente diferente das magias que ele provou. O Thor, todo ferido, ainda mantém o seu orgulho e diz que você pode me cortar, monstro, mas você não pode me transformar e também não pode me matar. Cruel ironiza, dizendo: matar você? Que desperdício! Nós queremos manter vocês. T'Challa e Sam são os únicos em condições, apesar dos pesares, e o Pantera Negra pede para a cidade mudar de dimensão, mas ela diz que foi comprometida, e o Cruel diz que até mesmo a cidade impossível pode sentir dor. Sam diz para o Pantera que o Coven de Sangue já havia pensado em tudo, mas o Pantera Negra ainda tinha um plano, e pede para a cidade fazer uma evacuação de emergência, e o primeiro era o Capitão América. Pantera Negra então ataca o Bloodstorm, mas é ferido mortalmente. Em suas últimas palavras, ele diz que o Coven não pode tomar o símbolo, porque o mundo irá precisar de um símbolo, por isso que ele salvou o Capitão América. Com todos os Vingadores derrotados, vemos Blade chegando ao Sanctum Sanctorum, onde se encontra o Doutor Estranho e a Clea, sua mulher, namorada, como queira chamar. Eles estavam pesquisando um feitiço para matar todos os vampiros na Terra, e Blade diz que eles precisariam do Darkhold, o livro dos condenados, para fazer isso. Mas, pelo que Blade ouviu, a Feiticeira Escarlate comeu ele. O fato do Blade conseguir entrar no Sanctum Sanctorum é porque ele é membro dos Vingadores, diferente do que muitos pensam. Ele não é uma peça constante, mas sempre está ali quando precisa para ajudar. E é por isso que a Clea e o Estranho cumprimentam ele de maneira amigável, chamando ele de velho amigo. O Estranho pergunta para o Blade o que está acontecendo, e ele explica que é um ataque de vampiros, mas o Doutor Estranho já sabia disso, já que eles enfrentaram vampiros no passado, mas dessa vez é algo diferente. Eles estão organizados, é um ataque massivo para quebrar a humanidade e pôr os bebedores de sangue no topo. Eles se proclamam a Estrutura, um culto de vampiro que se espalhou pelo mundo antes do Cavaleiro da Lua matar o seu líder. Mas eles encontraram agora um novo líder, e não apenas um novo líder, e sim um líder com um plano. A primeira parte é transformar os usuários da Força Negra em portais para bloquear o Sol. O segundo é um ataque global, mobilizar legiões de transformados através do globo, atacando centros populacionais e infraestruturas. E terceiro, derrubar os Vingadores. A Clea diz que é loucura atacar os Vingadores e para Blade ser racional. Então Blade diz que o Coven de Sangue é páreo para os Vingadores e para eles acreditarem na sua palavra. Isso não é uma conjectura. Os Vingadores caíram. Estranho diz que é mais importante do que nunca eles criaram uma fórmula com os Grimoire que eles têm ali presente. E Blade pergunta se ele seria capaz de fazer isso, já que ele tem vampiros aliados. E o Doutor Estranho diz que ele é um doutor e se precisar cortar um membro para salvar o paciente, ele fará isso e aceitará a condenação por salvar o seu paciente, o mundo. Blade acha isso impressionante e ele sabia que a Wanda não seria capaz de conjurar um feitiço para exterminar uma raça inteira. Para você que tá perdido no mundo, a Wanda, ela sempre tem esse problema devido ao que aconteceu em Dinastia M. Ela se culpa pelo que ela fez com os mutantes, então ela não voltaria a fazer isso novamente. Mas o Blade não tinha certeza se o Doutor Estranho seria capaz disso. E o Doutor Estranho questiona a Blade sobre a sua fala, da estrutura estar com um novo líder. E quem é a mente por trás dos ataques? O Drácula? Blade diz que não é nada disso e ataca o Doutor Estranho, revelando que é ele quem está por trás dos ataques. Não é revelado por enquanto o porquê o Blade virou um vilão, mas eu tenho as minhas teorias baseadas nas últimas HQs do Caçador de Vampiros. Se vocês quiserem saber, posso trazer um vídeo pra vocês, só comenta aqui nos comentários se vocês querem. O vídeo de hoje vai chegando ao fim, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você gostou, deixa o like e compartilha, se inscreve no canal, que ajuda muito no crescimento do mesmo. Um grande abraço, fiquem bem!